Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre ufologia, o estudo e coleta de dados sobre OVNIs, objetos voadores não identificados. Tá curioso? Não saia daí porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Hoje eu recebo o ufólogo Pedro de Campos. Pedro, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Muito obrigado, Liliane. É com muita satisfação que eu estou aqui, a convite do presidente da Câmara, doutor Eduardo Soutur. Estamos aqui à sua disposição. Pedro, você é paulistano, mas veio para Guarulhos faz muito tempo. Quando? Eu nasci no Brás, mas eu vim para Guarulhos aos 3 anos de idade, de maneiras que eu cheguei aqui em 1953 e estou até hoje. Então, praticamente, sou quase guarulhense, embora seja paulistano, né, de nascimento. Já fincou as suas raízes aqui, né? Toda a sua vida Totalmente, né? Você levou aqui em Guarulhos. Totalmente, em Guarulhos. E conta pra mim, né? Você é consultor da revista UFO, já tem 5 livros publicados sobre ufologia. Como que você teve contato com a ufologia? Por que você se interessou por isso? Olha, na verdade, meu contato com a ufologia, ele é muito antigo. Eu, quando tinha cerca de 11 anos de idade, aqui em Guarulhos, teve um amigo meu, que ainda é morador da cidade, que é o José Carlos Rodrigues, que me mostrou uma pedra que o pai dele havia dado a ele, e essa pedra ele dava como sendo de explosão de um OVNI que o caso tinha acontecido em Ubatuba, na Praia das Toninhas. E aquilo ficou na minha cabeça. E, como todo garoto, achei aquilo fantástico, né? Mas aquilo passou. E eu só fui me interessar mesmo por ufologia depois de uns 20 anos, quando comecei a estudar o caso Roswell, ocorrido nos Estados Unidos em 1947, onde tinha uma literatura bastante grande, livros do pessoal militar que estava envolvido na investigação, como o Edward Ruppelt, chefe do projeto Blue Book, também outros militares dos Estados Unidos, o astrônomo, consultor da Força Aérea dos Estados Unidos, Allen Hynek, e o Dr. Jack Vallée, que era também um astrofísico, que dava consultoria ao USAF, a Força Aérea dos Estados Unidos. Esses eram céticos que investigaram a fundo o fenômeno UFO e depois se renderam ao fenômeno. E realmente, quando entraram, eram céticos. Depois de alguns anos de pesquisa, chegaram à conclusão de que o fenômeno realmente existe, não é terrestre e que precisa ser estudado. Não se trata de um evento da natureza, não se trata de uma fraude e não se trata também de um engenho produzido pelo homem, como balão, como algum avião especial, como qualquer outra coisa que pudesse, algum dirigível. Não se trata disso. É algo realmente que não é identificado
e pelo fato de não ser identificado, é sugestivo que seja produto de alguma outra civilização mais adiantada que a nossa. Você pode só trazer alguma explicação do que foi o caso Roswell, inclusive para os internautas, para as pessoas que estão assistindo o programa, para os telespectadores entenderem, né? Porque esse caso é bastante antigo, É muito 1947. antigo. Aliás, na verdade, ele é quase o início da ufologia. Ocorreu em 1947, no deserto do Novo México, uma localidade próxima à cidade de Roswell, e ali ainda tem, né, uma base aérea que foi responsável pelo bombardeamento do Japão, da bomba atômica. E era digamos assim, na época, em 1947, era um local muito vigiado, não só pelos Estados Unidos, mas também como pelas forças opositoras. De maneiras que em 1947, durante uma tempestade de verão, existia muitos raios e caiu uma chuva enorme. E no dia seguinte, um fazendeiro, administrador de uma fazenda chamado Mac Brazel, ele saiu pela manhã, já tinha passado a tempestade e encontrou uma série de destroços, mas ele não sabia o que era. Então, no sábado, ele foi numa cidadezinha próxima do rancho, que era distante da cidade, conversou com os amigos, aí falaram para ele, aconselharam ele a falar a respeito para o xerife da cidade. Ele entrou em contato com o xerife da cidade de Chaves, que fica a 45 quilômetros da onde caiu o objeto. O xerife entrou em contato com a base aérea, e a base aérea de Roswell mandou 2 oficiais de inteligência para ver a questão, e levaram veículos e trouxeram de volta uma série, recolheram todos os destroços e trouxeram de volta. Quando chegou na base aérea, o tenente Walter Hunt, que era o oficial responsável pela comunicação, ele vendo aquilo, juntamente com o pessoal da inteligência, eles concluíram que era uma nave extraterrestre e divulgaram a notícia. E essa notícia foi divulgada no dia seguinte no jornal dos Estados Unidos inteiro. Acontece que o comandante da base, como não tinha dado a ordem de publicação, falou para ele desmentir a notícia e convocou aqueles que tinham recolhido os destroços a uma entrevista de imprensa para mostrar os destroços. Só que eles trocaram destroços da nave e colocaram pedaços de um balão. E falaram na época que era um balão. Acontece que o Jesse Marcel, que é o major, que recolheu os destroços, na época falou que aquilo realmente era um balão. Mas depois de velho, depois de já ter saído da Força Aérea, inclusive eu tenho o depoimento dele comigo, gravado em televisão, ele disse que tudo aquilo foi uma encenação, e o que ele recolheu realmente foi uma nave. Em suma, quando isso aconteceu, os ufólogos dos Estados Unidos foram atrás do caso e encontraram mais de 90 testemunhas da queda da nave. É claro que depois saiu uma série um trabalho de contra-inteligência para fazer acobertamento, dizendo que era um balão de altitude, que é isso, que é aquilo, e pessoas também sensacionalistas, como foi feito o Ray Santilli, na Inglaterra, fez um filme mostrando os alienígenas, a autópsia dos alienígenas. Aquilo é uma fraude, mas o caso Roswell não é uma fraude. Quer dizer, aquelas imagens que a gente vê no filme da autópsia realmente... Não, aquilo é uma fraude. É uma fraude. Agora, a imagem, porque no fenômeno UFO tem muito disso. Inclusive, hoje na televisão, quando você observa no YouTube, tem uma quantidade enorme de vídeos. 99,9% é tudo fraude, porque o pessoal gosta de fazer uma gracinha. Às vezes se trata de alguém a serviço de alguma empresa, querendo promover aquela empresa. Então, o que existe é muita falsidade. Em suma, faz parte do problema, da casuística ufológica. E esse cineasta, ele aproveitou isso, arrumou uma pessoa que fez a filmagem, construiu uns bonecos e produziu um filme para se promover e promover a empresa dele. E no caso dos corpos que teriam sido encontrados, que as pessoas teriam visto, no caso Roswell,
Foram corpos, porque assim, eles explicaram que teriam sido bonecos de teste que eles estavam fazendo, enfim, alguns testes com aviões não tripulados, quer dizer, tripulados por bonecos, e que esses aviões ou esses, enfim, equipamentos caíram e o que as pessoas encontravam ali eram bonecos realmente produzidos para isso e não extraterrestres. Perfeito. Esse é um trabalho de contra-inteligência. Então, o que acontece? Qual é a melhor? Isso aí nós vemos ainda hoje. Quando alguém fala alguma coisa na televisão, um político geralmente contra outro, o outro acaba desmentindo. E você acaba sem saber deduzir o que é a verdade. Qual é a verdade? Um diz que sim e o outro desmente. É o que aconteceu com o caso Roswell. Uns falavam uma coisa, outros diziam outras. Mas o que nós precisamos levar em consideração são as testemunhas, não aquele que nada viu e diz que era mentira. Os que desmentem são aqueles que nada viram, porque quem viu diz que viu. Atualmente diz que viu e diz que o fato existiu. Então, nós temos que levar em consideração as testemunhas. Por exemplo, uma testemunha forte que existiu recentemente, ele morreu agora faz uns 3 anos, o coronel Philip Corso, do Exército dos Estados Unidos, do Pentágono, gente que estava lá dentro de todo o centro nervoso militar, da inteligência militar. Ele veio a público com 80 anos de idade, produziu um livro que se chama The Day After Roswell, lançado aqui no Brasil com o nome de Dossiê Roswell, contando tudo que ele sabia, dizendo que ele viu as criaturas, que ele teve nas mãos o relatório das autópsias que foram realizadas, e que com os destroços da nave ele providenciou, deu andamento à engenharia reversa do aparelho. Inclusive vários equipamentos militares desenvolvidos nos Estados Unidos, ele diz, militar, coronel do Pentágono, que foram desenvolvidas a partir da engenharia reversa. Você falou que faz mais ou menos muito tempo, uns 20 anos, que você começou a se interessar por esse caso, o caso Roswell. O que levou você a se interessar exatamente por esse caso? Depois de tantos anos, 20 anos depois da pedra, não foi isso? 20 anos. Aquilo sempre ficou comigo, sabe? E eu sempre gostei muito das coisas assim ligadas à astronomia, das coisas ligadas à possibilidade de vida em outros planetas, porque nós estamos aqui e nós precisamos de certas respostas do porquê nós estamos aqui, para onde vamos, qual é o nosso objetivo de vida. Em suma, será que existem outras civilizações? Porque, na verdade, a vida ter prosperado apenas aqui na Terra seria algo ilógico do ponto de vista científico. Porque se a vida prosperou aqui a partir de uma simples bactéria que se reproduziu e se tornou homem e realizador de tecnologia, no universo, componente de matéria que é semelhante a essa que nós temos aqui na Terra, por que não aconteceria a mesma coisa nesses bilhões e bilhões de planetas que se sabe existir somente no nosso universo? Então isso me fascinava. E em razão disso eu procurei evidências de uma outra civilização, porque não considero que cientificamente nós tenhamos já aprendido tudo, né? Na época que o Brasil foi descoberto, os índios, quando viram as caravelas pela primeira vez, sofreram um impacto muito grande e tiveram que se render à cultura portuguesa, que estava 10 mil anos à frente deles. Então eles desconheciam. Então é possível que a gente desconheça muita coisa e que tenha outras civilizações muito mais adiantadas que a nossa, que já tenham conhecimento e desenvolvido ciência e tecnologia que nós ainda nem sequer pensamos, e já tenham resolvido a questão das viagens, dessas extensas viagens interestelares, coisa que nós hoje, nós somos igual um peixe no aquário, né? Damos um pulinho e ficamos sabendo que existe a Lua, estivemos lá, depois não conseguimos voltar. Aliás, voltamos algumas vezes, da Apolo 11 até Apolo 17, mas ficamos nisso, estamos tentando ir agora a Marte. Estamos muito no início ainda. Você falou do seu interesse, né, em astronomia.
Em que área você estudou, enfim, qual a sua formação, que área você se especializou? A minha formação, eu sou administrador de empresas. Eu, antes de ser administrador de empresas, eu estudei no Brás, na Escola Técnica Getúlio Vargas, quando existia, depois ela se repartiu em 3 escolas, e eu fiz o curso de técnico mecânico. Depois eu entrei para trabalhar numa multinacional, detentora de grande tecnologia, e fui enviado ainda jovem, com 21 anos de idade, eu fui para o exterior buscar tecnologia para transferência de dados via satélite. E ali no exterior eu fiz também telecomunicações, né? E aí nós trouxemos essa tecnologia, eu fiquei 2 anos no exterior, trouxemos essa tecnologia e ensinamos o pessoal da Embratel, que estava naquela época desenvolvendo as telecomunicações no Brasil, que era justamente para eles entregarem ao público a tecnologia de teleimpressores. Bom, na verdade você foi para a tecnologia de comunicação. Depois administração. E quando a gente fala de ufologia, né? Ufologia hoje ela é considerada uma ciência, qual que é a situação da ufologia perante o mundo científico? Olha, o cético diz que não é uma ciência, porque eles consideram que as distâncias interestelares são muito grandes e que a nossa limitação ela chega até a velocidade da luz e que o homem não chega nem perto e qualquer corpo perecível ele não consegue chegar nem próximo à velocidade da luz. Então eles têm aquela teoria, não pode ser, então não é. Teoricamente não pode ser, então não é. Mas não é assim, é como eu disse, tem certas coisas que nós desconhecemos. Hoje se fala em partículas mais rápidas que a luz. Hoje se fala em buracos de minhoca, né? A teoria dos wormholes, que seria possível viajar de um ponto a outro do universo quase sem gastar tempo. Nós desconhecemos por completo isso, mas existe uma teoria científica, não é ficção, é uma teoria de que seria possível isso. Existem também teorias que dizem respeito à dobra espacial, que seria encurtar as distâncias, como se você aplicasse uma força no centro de uma folha de papel e as 2 pontas elas se fechassem e as distâncias se aproximariam. Algo, a grosso modo, mais ou menos assim. Então, a teoria, ela existe, de que seria possível fazer viagens interestelares, mas o nosso entendimento científico é muito pequeno ainda. Nós não chegamos nem perto de como é que a gente poderia fazer isso. Mas isso não significa que outra civilização, como, por exemplo, 10 milhões de anos à nossa frente, que já não saiba. Nós, há 10 milhões de anos, nós éramos um australopithecus, né? Cheio de pelo, um macaco. Hoje nós somos assim. Então, uma civilização que estaria alguns milhões de anos à nossa frente, por certo, eles já devem ter um conhecimento muito maior. Então, para os céticos não há. Para o ufólogo, nós estamos certos de que a ufologia, ela é capaz de nos dar informações muito boas com relação a essas civilizações que conseguiram dominar essa técnica, essa ciência de fazer uma viagem extensa. No Brasil, nós temos uma legislação um pouco arcaica com relação a isso. Por que arcaica? Porque ela estipula uma certa quantidade de tempo para liberar uma documentação. Exemplo, nós temos aí a documentação de Varginha, que não foi liberado, está de posse do Exército Brasileiro, né? Quem pegou o rapaz, o rapaz que pegou a criatura, morreu 25 dias depois de infecção generalizada. A criatura foi levada para a Escola de Sargento das Armas. O Corpo de Bombeiros levou a criatura para lá. A criatura lá, ela foi levada para a Unicamp e depois para os Estados Unidos. Tudo isso, eles falam que não existe, que é mentira, mas não liberam os documentos. E quando liberarem os documentos, nós vamos ter certeza absoluta de que isso existiu.
como aconteceu no passado. Por exemplo, a Noite Oficial dos UFOs, que ocorreu em 1986, onde 21 objetos foram captados na região de São José dos Campos, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Goiás, levantou voos caças e foram detectados no radar 21 objetos. No dia seguinte, o ministro Otávio Moreira Lima reuniu todo mundo, todos os seus oficiais, inclusive os pilotos que estiveram dando caça ao objeto, reuniu numa sala de imprensa e deu a informação. Olha, nós perseguimos. Amanhã, ou daqui a alguns dias, nós vamos divulgar tudo o que aconteceu. Ficou anos, ninguém divulgou absolutamente nada. Entretanto, agora, a questão de há 2 anos atrás, foi liberada a Força Aérea, que é a arma que está liberando mais coisas a respeito do fenômeno UFO, liberou essa documentação dizendo que o que eles perseguiram eram movimentos inteligentes e era controlado por seres que não eram terrestres e que eram seres inteligentes. Muitos casos ainda para a gente conversar. A gente vai fazer uma pequena pausa agora e a gente continua falando sobre ufologia com Pedro de Campos no próximo bloco. Você que está assistindo, não saia daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o ufólogo Pedro de Campos. Pedro, no bloco anterior você falou que a maioria dos materiais que a gente encontra na internet são falsos. Quais são os critérios para a gente identificar se uma foto, uma filmagem é autêntica? Olha, o que acontece, nós temos na revista UFO pessoal especializado em imagem. E isso não é um curioso que pega um programa de fotografia e que faz a análise. Requer um certo conhecimento técnico. Então, o especialista em imagem, ele pega a foto, utiliza diversos filtros, faz uma série de comparações e chega à conclusão se aquela imagem ela é montada ou não, porque hoje os programas de Photoshop, os programas de filme, a tecnologia está de uma maneira em que é possível fazer inserção de coisas na foto. Então, isso daí, a primeira coisa é observar no filme, na foto, se não tem ali uma mexida, né? Se não tem alguma coisa que forjada. Às vezes não é só a filmagem, às vezes a própria pessoa forja alguma coisa. Coloca uma nave num vidro e filma o vidro. mas dá para pegar, mesmo o vidro dá para pegar hoje, com o equipamento de hoje, na análise de fotografia. E o que existe realmente hoje, a maior parte, ela é a fraude. E o pessoal da revista UFO ajuda muito a esclarecer isso. E faz um trabalho, geralmente a pessoa que viu um UFO, ele entra em contato com a revista, dá o seu nome, dá todas as informações sobre ele, as condições ocorrentes quando fez a fotografia, quando fez o filme, o equipamento que foi utilizado, as características do equipamento, de maneiras a facilitar o trabalho da pessoa que faz a investigação. E como saber, por exemplo, se um feixe de luz ou se um reflexo, às vezes até
um animal, um inseto que passa diante da câmera, como que vocês conseguem diferenciar isso, por exemplo, de um OVNI, né? Um objeto voador não identificado? Como que é essa interpretação? Hoje, a tecnologia existente, hoje dá para, dependendo da velocidade com que um mosquito está atravessando, você tem como regular a velocidade e verificar se... porque um UFO ele não voa como um mosquito, né? Ou ele está parado, ele tem outras características. Quais? Totalmente diferentes. Por exemplo, vamos colocar a coisa no radar. O pessoal da torre de controle observa lá em cima alguma coisa que está lá e que está sendo filmado. Está sendo visto a olho nu, está sendo possível ver com binóculo, está sendo possível, digamos assim, a filmar, ou mesmo que não esteja vendo nada disso, mas tem lá no radar. Digamos que tenha só no radar. Como é que funciona o radar? O radar, ele emite onda, né? A onda bate no objeto, bate no caso do avião, e a onda volta novamente para o equipamento de radar, e o mecanismo existente no equipamento joga no ecrã, na tela, e você observa o objeto. A onda não para de ser emitida, ela é emitida continuamente. Então ela bate e volta, bate e volta, bate e volta, de maneiras que você, quando observa no radar, na tela, você vai ver o objeto se deslocando. Aquilo é resultado da onda que está sendo emitida e o retorno dela. De modo que dá para você saber a que velocidade o objeto está se deslocando, né? Qual é a altura que ele tem do chão, qual é o tamanho do objeto. Em suma, você tem uma série de informações técnicas que te mostram que aquilo é algo físico que está sobrevoando. Agora, se você localiza aquilo, se você não consegue identificar que aquele aparelho é um avião, que aquele aparelho não é um dirigível, se você não consegue determinar o que é, então ele é um UFO. E se ele estiver causando perigo, a base aérea tem que emitir um caça e dar caça ao objeto. Isso geralmente acontece, mas quando o avião sobe, ele desaparece. A velocidade é muito grande. Desaparece até da tela de radar. Então, o objeto, a mesma coisa na fotografia. Você vê que na fotografia não tem fraude. Você não consegue observar nada que demonstre que ali existe uma fraude, que alguém fez manipulou, né? Então, se não manipulou, o que é que pode ser? Será que é um fenômeno atmosférico? A outra coisa que sobra. Você examina e tira fora todos os fenômenos atmosféricos, como raio-bola, que é chamado também de relâmpago globular, reflexos, que às vezes também existem reflexos. O sol bate numa nuvem e a nuvem ela está carregada de cristais. E aquilo causa um reflexo. Às vezes a pessoa confunde aquilo com uma nave que não tem nada que ver. Mas isso tudo é possível pegar. Quando é um engenho feito pelo homem, é mais fácil ainda de pegar. Então, quando você tira tudo isso fora, você chega à conclusão que não é identificado. Agora, não ser identificado não quer dizer ainda que seja uma nave extraterrestre. Pode ser até que seja um engenho, que nós não sabemos qual seja, mas não foi identificado. Agora, quando existe o contato, porque às vezes também existe contato, como no caso do Roswell, tinha a nave e a criatura. Tem casos relatos de testemunha, que a nave não se acidentou, que ela desce e faz contato com uma pessoa. Você já vivenciou algum contato, já viu, participou de um aparecimento, por exemplo, de um OVNI? Eu já fotografei, Inclusive nas vigílias, né? Isso ocorre. Eu já fotografei. Já tenho uma experiência, mas é um contato, digamos assim, existe na ufologia vários tipos de contato. Aquele contato que a gente chama de primeiro grau
é o contato à distância, onde você observa o UFO, onde você consegue saber distinguir se aquilo é um fenômeno natural, se aquilo é um objeto feito pelo homem. Em suma, geralmente o objeto está com uma distância inferior a 200 metros, então você não consegue distinguir o que seja, e mesmo depois, analisando a fotografia, o filme, você não consegue determinar. Então eu já tive um contato assim, de fotografar. À distância. À distância. Depois existem os outros contatos em que o UFO, que a gente chama de segundo grau, que o UFO ele deixa uma marca na natureza, geralmente queima a vegetação. Quando ele abaixa ou pousa, ele deixa marcas na vegetação, a vegetação fica caída, às vezes tem marca no solo, às vezes causa queimadura em pessoas, queimadura em animais. Quem que investiga o aparecimento de OVNIs, esses vestígios, por exemplo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque isso aí deveria ser algum órgão do governo, né, em que a pessoa observasse alguma coisa e pudesse reportar isso, por exemplo, a uma força aérea, ou ao exército, ou à marinha. Mas acontece que nós não temos no Brasil nenhum órgão especializado, em que a pessoa tem um avistamento em que ela poderia se reportar e aquele organismo do governo pudesse receber aquele material, fazer uma análise de tudo, examinar o fenômeno em termos acadêmicos e que desse depois uma explicação, uma informação a respeito. Nós não temos isso no Brasil, mas nós temos em outros países. Por exemplo, o Chile tem um organograma, o general Ricardo Chamorro é o que está à testa do organismo chileno de investigação dos OVNIs. E ele tem lá toda uma equipe de oficiais com um organograma, quem faz o quê, nome de quem é responsável pelo quê. Tem questionários que são produzidos para se conversar com a testemunha. Depois da testemunha informar tudo, existe uma análise sobre aquilo que ela falou, sobre o perfil psicológico dela. Em suma, existe todo um estudo a respeito do assunto, e depois disso tudo estudado, eles colocam, a Força Aérea Chilena coloca no site deles, da Força Aérea Chilena, tudo que foi pesquisado, inclusive se tem conversa entre o operador da torre com o piloto de um avião, existe também essa conversa. E é colocado no YouTube. E é colocado também no site oficial da Força Aérea Chilena. E não é só do Chile. O Uruguai também faz a mesma coisa, com o tenente-coronel Ariel Sanches, que está à testa do organismo uruguaio de investigação dos UFOs. Eu conversei com o tenente-coronel Ariel Sanches e ele me disse, para minha surpresa, que quando eles detectam algum objeto voador no Uruguai e esse objeto voador adentra em território brasileiro, eles informam as autoridades brasileiras. Nós temos, veja só, informação daquele que está à testa do organismo uruguaio de investigação dos UFOs, nos informando tudo isso, dando entrevista, participando de congresso no Brasil, nos Estados Unidos, em vários países. Entretanto, nós não temos aqui do Brasil, quando você pergunta alguma coisa, faz um questionamento de que um UFO sobrevoou um determinado lugar, um determinado aeroporto, você não obtém resposta de absolutamente nada. Então isso precisa ser modificado. Isso aí é a legislação brasileira que trata a coisa de uma forma arcaica, como se fosse um segredo de Estado. Quando as coisas modernas, países menores aqui da América do Sul, o Peru também faz isso, né? A Argentina também faz isso, do Papa Francisco, que argentino, depois que o Papa foi, depois que Francisco foi, o Papa Francisco foi eleito, a Argentina vai começar a divulgar, a liberar todos os seus documentos. Inclusive, o diretor do Observatório do Vaticano, José Gabriel Funes, é argentino e tem um contato direto com o Papa,
Por que você acha que a Igreja Católica, interessada em religião, tem um observatório no Vaticano, tem um outro observatório, esse do Vaticano em Castel Gandolfo é antigo, mas se você pegar o que eles abriram em Tucson, nos Estados Unidos, é moderníssimo. E não ficaram contentes só com Castel Gandolfo e Tucson. Abriram outro no deserto de Atacama, no Chile. Por que isso? Porque estão preocupados com a questão extraterrestre, estudam astronomia, estudam astrobiologia, para saber se, afinal das contas, como proceder a igreja se houver um contato com outros seres de uma outra espécie diferente da nossa. Porque, afinal de contas, eu dei o exemplo dos índios, né? Uma civilização mais avançada, ela a cultura dela normalmente, de uma forma absolutamente normal, ela se sobrepõe a outra, assim como os portugueses se sobrepuseram sobre a civilização indígena. Então, aqueles que catequizaram no passado, correm o risco agora de serem catequizados. O José Gabriel Funes, na verdade, ele não descarta a existência de vida extraterrestre, diz que há bilhões de galáxias no universo, que pode existir, só que ele falou que não tem comprovação da existência, eles não conseguiram ainda comprovar, mesmo no Observatório do Vaticano, por exemplo. Na verdade, eles não estão estudando à toa, né? Não estão gastando dinheiro lá, colocando um observatório aqui no Vaticano, outro nos Estados Unidos, outro no Chile, à toa. Eles estão investigando de uma maneira séria e, se não tivesse indícios, não se justificaria fazer um investimento tão grande. Então, o investimento só se viabiliza se houver um motivo. Então, esse motivo, o que é dito, a gente tem que observar de uma forma bem pé no chão, porque entre aquilo que dizem e aquilo que fazem existe uma diferença. Então nós precisamos, para ter certeza daquilo, nós precisamos primeiro ver aquilo que eles estão fazendo. Então eles abriram o observatório nos melhores locais do mundo para observar. Há 2 ou 3 anos atrás, o Funes, diretor do Observatório do Vaticano, deu uma entrevista para o Observatório Romano, que é o órgão oficial da Igreja, dizendo, em linhas gerais, isso que você está dizendo, mas que ele não descartava de modo nenhum que existisse um contato. Muito interessante. Mata uma curiosidade minha, eu acho que tenho certeza das pessoas que estão assistindo. A notícia de algum avistamento de OVNI aqui em Guarulhos? Tem. Esse é recentíssimo. De quando? Esse é de outubro, é do dia 2 de outubro de 2014. Ou seja, fazem 2 meses. A revista UFO recebeu um comunicado de uma pessoa moradora do Jardim Vila Galvão, dizendo que acordou às 2h25 da manhã, o cachorro do vizinho latia como um desesperado. Ele saiu para fora e conseguiu captar a imagem de um objeto perto do poste de luz, né? Acima dos fios, objeto de 1 metro, e uma luz diferente da normal. Fotografou e nos mandou. Então, você vê que isso ainda naturalmente que nós estamos aguardando mais informações a respeito da testemunha. E o que acontece geralmente é que quando a testemunha ela é uma pessoa, digamos assim, com um bom emprego, onde ela tem possibilidades de avançar profissionalmente, quando é uma pessoa reta, uma pessoa séria, honesta, ela tem certos receios, porque ela tem receio da chacota, da brincadeira, do desgaste que aquilo possa lhe dar, porque você sabe que em determinados ambientes um é amigo na frente, mas por trás, às vezes, não é tanto. Então, ela tem receio disso e se guarda. E, às vezes, prefere não vir publicamente e dar o seu testemunho para
não ficar falada popularmente, mas a pessoa fica sensibilizada. E quem tem um avistamento jamais esquece, porque o que você vê não é, você vê naturalmente que não é balão, que não é nada feito pelo homem, você vê que não é um fenômeno natural, e você vê que é algo que você não sabe de onde é. Nos seus livros você relaciona espiritismo e ufologia. Perfeito. Qual a conexão entre essas duas coisas? A doutrina espírita, originalmente, não fala nada de ufologia. Primeiro que a ufologia nasceu 90 anos depois, em 1947. Ela nasceu, a era moderna dos UFOs, a investigação científica feita pelos militares, em razão daquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos. Dos aparecimentos que estavam acontecendo, é que surgiu toda a investigação científica. Isso em 1947. O espiritismo, ele teve o Allan Kardec, ele registrou a doutrina, lançou os livros em 1857, o primeiro dos livros. Ou seja, 90 anos antes, numa época em que não existia nem sequer avião. Então, o que a doutrina espírita fala é que existe vida em outros mundos. A doutrina espírita considera que nós não vivemos uma única vida, nós fazemos o nosso percurso evolutivo em vidas sucessivas, né? E que nós encarnamos aqui na Terra diversas vezes para o espírito evoluir. Só que considera também que a Terra é um dos planetas primitivos no universo e que existem muitos outros planetas muito mais desenvolvidos. Então, logicamente, existem seres mais desenvolvidos que nós e que há, inclusive, seres numa outra materialidade, menos materiais que nós. Então, a ligação é que a doutrina espírita, ela tem uma filosofia, um postulado filosófico, digamos assim, da evolução do espírito que se faz em diversos orbes do infinito, em diversos tipos de materialidade. Enquanto que a ufologia já não é mais uma questão de filosofia, mas é uma questão de prática, de dados mais que podem ser pesquisados, que você, em suma, você pode chegar à conclusão de que daquela filosofia, de que ela tem chance realmente de ser verdadeira observando o fenômeno UFO. Então, a mensagem que fica é que a gente o ser humano carrega essa pergunta. Estamos sós? Qual que é a sua visão sobre isso? Do meu ponto de vista, nós não estamos sós. Nós não estamos sós e já há muito tempo. Quando você observa os registros bíblicos, você vai ver diversas informações numa época em que só conhecia o pássaro, né? Os pássaros voando. Eles falam de carruagens de fogo. Eles dão descrições, por exemplo, no Antigo Testamento, em que são muito próprias de um povo sem cultura nenhuma, mas que se fosse hoje, seguramente seriam descritos como são descritos hoje esses objetos voadores não identificados. Bom, foi um papo muito interessante, falando sobre um tema também que leva muita polêmica. Algumas pessoas acreditam, outras pessoas não. Pedro de Campos, eu agradeço a sua participação no nosso programa. Puxa, eu é que agradeço vocês o convite e estou à disposição novamente para quando for necessário, a convite do Eduardo Soutur, para participarmos novamente do ponto de vista. Muito obrigado. Eu entrevistei o ufólogo Pedro de Campos e eu agradeço a sua audiência, você que ficou aí o tempo todo participando do programa com a gente. Não se esqueça que o Ponto de Vista ele é transmitido toda quarta-feira depois do Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.